Bom, e a abertura comercial promovida por Javier Milei está reduzindo a vantagem histórica do Brasil no mercado argentino. Com mais espaço para fornecedores estrangeiros, a China avançou rapidamente em setores como automóveis, máquinas e equipamentos, justamente os segmentos de maior peso nas exportações industriais brasileiras. E quem vai ajudar a gente a entender esse cenário é o José Pimenta, que é o nosso colunista aqui do CNN Money, que já está aqui comigo, né, para poder a gente trazer mais repercussão sobre isso. Meu querido, bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. José Pimenta, a gente parece, até mais cedo eu comentava aqui sobre isso, né? A gente vê agora essa relação ruidosa, ou essa disputa ali também comercial entre Argentina e Brasil, muito parecido com o que a gente acompanha há décadas entre China e Estados Unidos, só que de uma maneira mais regionalizada. Seria exatamente isso, José Pimenta? Como que você tem avaliado agora, principalmente após esses últimos desdobramentos, essa visita de Javier Milei aqui ao Brasil? Ô, Débora, é interessante porque quando a gente começa a analisar, né, nos últimos 15 anos o que aconteceu no mundo do comércio internacional e todo esse recrudescimento do protecionismo, enfim, esse discurso mais belicoso às vezes, né, ou que fica ali naquela interdependência entre política e economia, com a política tendo um peso muito maior hoje sobre o comércio. Porque se antes você tinha empresas ou se os governos seguiam de alguma forma as cadeias produtivas, as organizações dessas cadeias produtivas em nível regional, em nível internacional, e aí você tinha de alguma forma a elaboração da ideia de algum acordo, hoje os governos estão induzindo muito mais esses acordos por conta de tudo isso que a gente está vendo, não só nos Estados Unidos, ou como a gente já comentou muito aqui, de regulamentos, normas, procedimentos de tomada de decisão, toda a parte efetiva, né, de política industrial. Então, assim, a ingerência dos países nesses acordos e nas relações comerciais, ela é mais do que notória, ela é crescente. Dito isso, o que acontece em nível regional? Brasil e Argentina construíram aí ao longo de várias décadas, né, um intercâmbio comercial e um nível de regionalização das cadeias produtivas e de algumas delas, sobretudo no setor automotivo, autopeça, químicos ou uma outra coisa do agro, muito forte. Claro que não faz, não tem páreo isso, não dá páreo isso para o que aconteceu nos últimos anos da presença chinesa na região. Tá? E aí você começa a fazer paralelos interessantes. Você tem cadeias estruturadas importantes entre Brasil e Argentina, mas você teve uma entrada, né, eu diria, da China aqui de uma maneira muito, muito, muito notória com todos os países da região. Vou dar um exemplo para você, né, para os nossos telespectadores. O intercâmbio comercial entre China e América Latina nos anos 2000, no começo dos anos 2000, era na casa de 12 a 15 bilhões. Hoje está na casa de quase 400 para 500, fica ali em torno de 450 para 500 bilhões. Quer dizer, cresceu mais de 40 vezes, né, aí ao longo de 20 anos. Isso é muita coisa. Então, é inegável a presença chinesa na região, a importância da presença chinesa na região para movimentar, né, a economia desses países, coisa que nem Brasil, nem Estados Unidos, Brasil como líder regional, nem Estados Unidos como líder do continente, conseguiram fazer, né, como a China conseguiu fazer no nível incremental nos últimos 20 anos. Claro, Estados Unidos ainda é o maior investidor aqui, investimento estrangeiro direto, na região também, tem uma presença forte, mas, de maneira geral, a presença chinesa em vários segmentos da economia argentina é muito forte. É muito complicado para a gente rivalizar com isso, mas nós temos nossa parcela de importância comercial, sem dúvida alguma, Débora. José Pimenta, porque isso acaba sendo até uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que Javier Milei se coloca como um apoiador de primeira ordem, ali, de primeira hora, de Donald Trump, e ao mesmo tempo abrindo espaço comercial cada vez mais protagonismo, né, com a China. Como que tem sido vista essa relação comercial, essa ampliação, na verdade, dessa relação comercial, já que a China, a gente sabe, é o inimigo comercial, né, que lidera o ranking ali para os Estados Unidos? Isso é muito interessante, Débora, porque quando você, de novo, né, mergulha nos números, aí você vai ter que separar mesmo o que é discurso político e o discurso para suas bases eleitorais, coisa que o Trump faz muito bem, né, tenta fazer ali com o MAGA e com seus apoiadores, coisa que o Milley também, e até os veículos, enfim, algumas matérias eu avaliei ao longo desses últimos 2 dias,
Milei conseguiu dialogar com algumas bases internas também da Argentina, veio para o Brasil, apoiou, enfim, o candidato a ABC e também aqui no Brasil, algumas bases vocalizando isso, mas isso é discurso político. Quando a gente vai para os números de fato, hoje a Argentina comercializa mais com China do que com os Estados Unidos. O acordo de swap cambial, por exemplo, que a China tem com a Argentina, lá atrás, que foi feito lá atrás, ele continua em vigor até hoje e as linhas estão funcionando, a despeito do apoio do FMI na Argentina e do acordo, do aporte que o Trump deu para a Argentina também recentemente. Então, note que você tem que tentar acomodar, e nessa nova era, né, dos acordos comerciais, do comércio internacional, onde a geopolítica se faz muito presente, você tem e esses líderes carismáticos, populistas, eles tentam andar, né, nessa linha tênue, de alguma forma, entre discurso político e agradar, de alguma forma, a sua base mais fiel, mas também olhar para o empresariado e para a economia e para as necessidades econômicas e buscar parceiros mundo afora. E no caso da Argentina, isso foi muito notório em relação à China. Eu falei ainda há pouco aqui, José Pimenta, que a China avança, né, justamente nessa questão dos automóveis, máquinas, equipamentos, né, que são segmentos de maior valor agregado das exportações brasileiras, inclusive para a Argentina. Qual que é o maior risco agora para o Brasil, para a indústria brasileira nesse momento? É perder vendas no curto prazo? Ainda mais depois dessa visita aí de Javier Milei aqui para o Brasil, né, dessas rusgas aí nesse momento nos governos, né, nos líderes de governos? Débora, aí tem um ponto importante. Quer dizer, a gente tem uma base normativa com a Argentina muito forte, tem o Mercosul, há uma discussão constante sobre a atualização do Mercosul, como que a gente pode tornar o Mercosul mais dinâmico, né? E, de alguma forma, além disso, torná-lo uma base, uma plataforma essencial para a internacionalização dessas economias mundo afora. Isso está acontecendo não só no Brasil, que tem impulsionado novos acordos, na Argentina também e no Paraguai e Uruguai também. Então, acho que esse é um ponto importante. Essa base normativa que a gente tem aqui na região, ela é mais, ela vamos dizer assim, em termos no juridiquês, né, em termos de base, efetivamente falando, de normas e procedimentos decisórios, ela é mais madura do que qualquer coisa que tenhamos ali em termos de acordos formais entre Argentina e China e Argentina e Estados Unidos. Esse é um ponto. Porém, a realidade dos números, ela mostra um avanço, né, uma importância concreta de Estados Unidos em relação à Argentina e de China em relação à Argentina. Onde é que a gente tem que se preocupar, né, aí comercialmente falando? Porque politicamente é essa coisa que a gente falou dos discursos, mas comercialmente falando, tornar o Mercosul mais forte, no sentido de não agora somente tarifas, porque esse vai e vem das tarifas do Mercosul é assunto antigo, mas olhar para harmonização regulatória, para convergência regulatória, são pontos que estão aí, entra governo, sai governo, são pontos que são chave, né, na economia sul-americana e na economia do Cone Sul, para que produtos, esse fluxo de produtos e bens, serviços, enfim, possa fluir de uma maneira mais sólida e mais perene também entre essas economias, porque o Mercosul fica, querendo ou não, o Mercosul é o nosso mercado comum, é como a gente conseguiu crescer em termos de manufaturados na região, Débora. Perguntei sobre essa relação, né, Brasil-Argentina. Agora eu quero te perguntar como que fica a relação Brasil e Pequim, que, bom, sem sombra nem resta de dúvida, a China é o nosso principal cliente e a gente exporta muito, principalmente commodity. E aí a China começa agora a virar o grande competidor do Brasil em termos de bens duráveis para a Argentina, ou seja, de cliente diretamente para um concorrente comercial. Isso muda alguma coisa dessa relação Brasil-Pequim, José Pimenta? Não muda, não muda no curto prazo, não vejo isso mudando, até porque a nossa relação com a China, se você, e tenho certeza que viu isso, né, com muita gente que se interessa pelo comércio internacional, Lula ligando para o Xi Jinping e começando conversas, né, grupos de trabalho sobre um eventual acordo de livre comércio entre China e Mercosul, enfim, liderado pelo Brasil. Se isso vai ser retórica ou vai se dar efetivamente,
é um sinal, né? A gente não sabe, mas é um sinal, é um símbolo muito forte, né? Eu sou de uma época que trabalhava na indústria, né, manufatureira aqui no Brasil, e falar de um acordo com a China, meu Deus do céu, né? É uma hecatombe, era uma blasfêmia, você não podia falar disso. Hoje você tem até isso sendo cotado de alguma forma. Então, além disso, a parceria estratégica entre China e Brasil ela é muito forte. E a complementariedade econômica, né, em termos de exportação e importação, já falei os números também, muito forte. Hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, 30% de tudo que a gente vende para o mundo vai para lá. Então, até essa questão da dependência brasileira, né, em relação à China é algo que tem que ser estudado, tem que ser avaliado. Dito isso, como que fica com a América Latina? É uma questão já consolidada. A gente não tem como competir em vários níveis, em vários setores com a China mais aqui na América Latina. Né? E não estou falando só de Argentina, estou falando de Paraguai, de Uruguai, de Chile, Colômbia, enfim. A China tem atraído, né, tem investido fortemente sua presença em termos de investimento. Só para você ter noção, em termos de IED, investimento estrangeiro direto da China na América Latina, estamos falando na casa hoje de 200 bilhões de dólares, né, e aumentando em setores estratégicos das economias. O Brasil não tem nem como competir com isso. Porém, a gente pode se complementar. A gente pode, obviamente, oferecer para a China e ter essa visão chinesa aqui, que nós somos um hub importante para a região. Nós podemos catalisar e consolidar mais acordos. Né? Exemplo disso é justamente toda que a gente tem feito aqui, o Brasil tem liderado, a rota bioceânica, que vai diminuir o transit time entre América Latina e China até 10 dias com a saída da rota ali para o Pacífico, né? Então vai poder ser produto no Brasil ser exportado via Pacífico. Então, essas complementariedades que devem ser estudadas. Agora, bater de frente e tentar competir em relação a alguns setores com a China, eu vejo, aqui na América Latina, eu vejo muito inviável agora, Débora. Perfeito, quero muito agradecer José Pimenta, que é o nosso colunista aqui também no CNN Money. Muito obrigada, viu, meu querido? Um bom restinho de semana para você e até uma próxima. Para nós, Débora, um abraço a todos. Mais. Bom dia.